Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Eu sou a irmã Lorena, fui convidada pela equipe do DENEC para vir conversar um pouquinho com vocês sobre o autismo. Eu sou especialista no assunto, terminei minha especialização em 2021, onde eu passei 2 anos e meio só estudando sobre o tema. E aí foi uma honra receber esse convite e poder vir aqui compartilhar um pouco com vocês as minhas vivências, as minhas práticas e poder somar junto a equipe da escola dominical, para que a gente juntos venhamos encontrar formas de como auxiliar os nossos alunos, não é? Espero que vocês possam aproveitar esse momento, que a gente possa vir ter boas trocas. Qualquer dúvida que surgir, é só me procurar para a gente poder conversar, para a gente poder trocar informações sobre o assunto, tá certo? Vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Pronto. E aqui eu inicio esse momento falando um pouquinho sobre a minha trajetória na educação. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2021, eu terminei minha especialização em neurodesenvolvimento e autismo. Sou professora há 11 anos. Há 11 anos eu atuo na educação, em contato com crianças, de uma vez que eu sou professora da educação infantil. Atualmente estou finalizando as duas pós-graduação, que é a gestão escolar e psicopedagogia, e também, atualmente, eu empreendo no Núcleo Expressar, que eu costumo dizer que é o meu sonho que se tornou real. Para mim é uma honra, mais uma vez, falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. A minha escolha em fazer a especialização em autismo se deu porque nesse contato em sala de aula, todos os anos eu sempre recebi em minha sala crianças autistas. E aí eu sempre ficava muitas vezes na dúvida de como agir, de como fazer, de como auxiliar aquela criança pedagogicamente para que ela avançasse, para que ela tivesse um desenvolvimento significativo ao término do ano. E aí foi quando eu descobri essa pós-graduação que tinha como polo lá em João Pessoa, e a gente conseguiu trazer uma turma aqui para Natal, e a gente fez aí 2 anos e meio estudando sobre esse assunto, e hoje eu consigo ver claramente como ajudar essas crianças. E é por isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, para que você, que é professor da escola dominical, que tem crianças ou tem alunos de maneira geral autistas, que você muitas vezes não sabe como encontrar caminhos para ajudar essa criança, eu começo dizendo que o caminho é sempre é esse olhar acolhedor, é esse olhar de empatia, é esse olhar que olha para o outro e diz assim, eu posso fazer diferente na vida dele, eu posso auxiliar essa pessoa. E quando a gente olha com esses olhos, muita coisa muda ao nosso redor. E aí, o que é o autismo? O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado por alterações no desenvolvimento neurológico, pela dificuldade de socialização, de comunicação verbal ou de uso da linguagem. O transtorno do espectro autista, TEA, como é muito chamado a sigla, né? O autismo é um transtorno que ocorre quando a criança apresenta sinais de desenvolvimento não esperados para a sua idade. Trata-se de um espectro, pois apresenta diferentes graus de funcionalidade. Há casos leves, moderados e graves. Gente, em suma, o autismo ele é um transtorno, por isso que nós não podemos dizer e nem tratar o autismo como doença, porque não há causas patológicas, não há causas genéticas que levem a criança a nascer com o TEA, certo? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento, e aí ele é caracterizado por comportamentos que merecem a nossa atenção. Então, muitas vezes, a criança com TEA, ela tem dificuldades na fala, ela tem dificuldades na interação, ela tem dificuldades
algumas vezes, né, ao interagir com os pares, verbalizar o que quer, e aí vem o olhar, né, vem o nosso olhar de alguém que entende do assunto e quer ajudar essa criança. Muitas vezes essa criança ela não tem uma resposta visual, você fala com ela, você procura ela e o olhar dela está em outra direção. Então, são características que nos fazem, chamam nossa atenção para que a gente possa realmente pensar em possibilidades de como ajudar essa criança, de como ajudar essa família. Muitas crianças com autismo, elas têm muita dificuldade com questões de barulho, questões com o meio ambiente ali no sentido de barulho, de ruídos, e tudo isso gera muita agitação nessa criança, que acaba que por vezes ela vem a se desorganizar. Para quem não entende do assunto, pode dizer que é uma birra, pode dizer que é uma criança mal criada, mas não, gente, é aí que volta lá no início, quando eu falei para vocês sobre a importância da gente ter um olhar de empatia, de a gente colocar no lugar dessa criança, se colocar no lugar dessa família. E aí, muitas vezes, o ruído, barulho chega para essa criança com autismo muito, muito mais alto do que para mim e para você. Então, é por isso que, nesses contextos, essa criança também acaba se desorganizando. Eu vou colocar para vocês, vou compartilhar com vocês um vídeo agora, ele mostra um pouco de como esse ruído, de como esse barulho que para mim e para você chega tranquilamente, para essa criança chega bem mais forte, certo? E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre isso. E aí o vídeo tem como título, vamos ver como é o mundo na visão do autista. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Então, como o vídeo finaliza, né? Eu não sou desobediente, eu sou autista. Gente, esse vídeo ele ilustra um pouquinho a infinidade de informações que essa criança está recebendo. Ela está recebendo ruídos de vários lugares, ela está recebendo várias respostas ali visuais, né? Uma televisão ligada, cores de diversas cores, enfim, e tudo ao mesmo tempo. Cheiros, e essas informações vão chegando, e quando ele começa a contar 1, 2, 3, ele está tentando se organizar, ele está tentando respirar, ele está tentando se acalmar, mas são informações que chegam ao mesmo tempo. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho dessa realidade para a nossa igreja. Crianças que são autistas, que vão ali para a igreja, que vão para a escola dominical, elas precisam desse olhar, elas precisam dessa atenção. Como, Lorena? No sentido de que você vai para a igreja, quando chegar lá tem os louvores, tem a orquestra tocando, tem a porta abrindo e fechando, tem pessoas que chegam, que saem o tempo inteiro. Então, para essa criança, as informações que estão chegando são diretas o tempo inteiro. E se não existir uma previsibilidade
para essa criança do que é que está acontecendo ali, ela pode vir se desorganizar. E para mim, para você, talvez possa soar como o quê? Desobediência. Ah, meu Deus, um exemplo, tá? Ah, o filho daquele irmão ali é muito desobediente. Gente, vamos parar com julgamentos, vamos tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender as questões do outro. E assim, com crianças autistas, eu vou falar agora, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Nós temos que trabalhar muito com a previsibilidade, que é o quê? É você organizar na cabecinha dessa criança tudo o que vai acontecer. Olha, agora a gente vai para a igreja, quando chegar lá vai ter a orquestra, quando chegar lá vai ter isso, vai ter aquilo. Você começa a organizar a cabecinha dessa criança. Lorena, e no primeiro contato, já vai dar certo? Ele já vai chegar, já vai sentar, porque eu previ, né, para ele antes o que vai acontecer. Não, gente, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência. Algumas vezes vai funcionar, outras vezes não vai funcionar. E aí cabe a nós, adultos dessa relação, buscar formas, buscar estratégias, buscar maneiras de ajudar essa criança, de acolher essas famílias, para que o processo aconteça de maneira leve, de maneira significativa, acolhedora. Por quê? Porque é uma vida, né? É uma vida que está ali na casa de Deus, está ali na igreja para aprender mais do nosso Senhor, e a gente precisa realmente encontrar maneiras de juntos somarmos com essa família, entender, acolher, buscar estratégias, esquecer um pouquinho a possibilidade, qualquer mínima possibilidade que haja de olhar com olhar de julgamento, porque muitas vezes a família percebe, muitas vezes a criança principalmente percebe, e a gente realmente precisa buscar formas de acolher, de ajudar, para que a gente possa ter aí bons resultados com essas crianças. E aí eu coloquei aqui o transtorno do espectro autista, o TEA, primeiros sinais de diagnóstico. E aí o número 1, sinais de alerta podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. Sim, são crianças que ainda bebês já começam a dar sinais que possam ter TEA. Como, Lorena? Crianças que não têm uma resposta visual enquanto brincam com a família, bebezinhos ali que o papai e a mamãe tá brincando, tá esboçando algumas reações sonoras, fazendo besourinho com a boca, brincando com brinquedinhos que fazem barulho, e essa criança ela está um pouquinho distante, ela está com um pouquinho, com um olhar um pouco distante, sem muita interação de fato com essa brincadeira. Então já é um alerta. E aí a gente realmente tem que estar de olho, atento, para que o tempo inteiro esses sinais de alerta possam estar ali ligados, né? A gente possa estar realmente preparados para como intervir, para como ajudar, para como auxiliar essa criança. 2, a partir de 2 anos de idade, é possível ter um diagnóstico do TEA. Gente, quanto mais cedo esse diagnóstico ele for fechado, Lorena, quem é que dá o diagnóstico do TEA? Quem é o profissional apto para isso? O profissional apto para dar esse diagnóstico é o neuropediatra ou o neuropsicólogo, neuropsiquiatra. Eles são os profissionais aptos para dar esse diagnóstico para a família, certo? Professor, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nenhum é apto para fechar esse diagnóstico. Nós, enquanto equipe multidisciplinar, a gente elaboramos relatórios e aí junta tudo isso e o profissional, né, o neuro, por exemplo, o neuropediatra, é quem vai dar esse diagnóstico para a família, certo? É um trabalho em equipe de fato. O neuropediatra, por exemplo, ele precisa de subsídios para dar esse diagnóstico. Que subsídios são esses, Lorena? É a fala da família, que vai falar todo o histórico da criança, é a fala do professor por meio de um relatório, é a fala de um psicólogo por meio de relatório também, de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional. Todos esses profissionais se unem, fazem esse relatório e entregam para essa família, que assim vai entregar para esse profissional. E aí, com tudo isso em mãos, ele consegue sim fechar esse diagnóstico ali por volta dos 2 anos de idade. Marina, mas é tão novo, não dá para esperar um pouco? Quanto mais se espera, mais tempo perdido nós estamos tendo no sentido de que
O diagnóstico do autismo vindo cedo, a gente consegue intervir mais rápido, a gente consegue buscar mais rápido ajuda, seja com profissionais, seja com a escola, buscando ali, por exemplo, alguém que vai auxiliar essa criança em sala de aula. Então, com o diagnóstico em mãos, essa família consegue correr em busca dessa ajuda. 3, o autismo pode ter alguns sinais com dificuldades na comunicação, hiperfoco e baixa interação social. Gente, são sinais que levam essa família a atentar-se para isso. Como, Lorena? Ah, meu filho tem 2 anos, ele só gosta de brincar com carrinhos. Ele não tem nenhum outro interesse, o hiperfoco dele ali é carrinhos, ele conhece o nome de todos os carrinhos, ele conhece todas as peças dos carrinhos. Isso eu estou dando exemplos, tá, gente? Já sugere ali o hiperfoco. A criança que, embora tenha vários outros estímulos, só gosta de um tipo de brincadeira, merece sim uma atenção, merece sim um olhar diferenciado. E aí também fala sobre a questão da interação social, crianças que interagem muito pouco, só interagem ali com o pai, com a mãe, quando estão com outras crianças, não interagem, preferem se isolar um pouco, preferem brincar sozinhas, merecem sim essa atenção. Este ano, a caderneta da criança mudou e agora ajuda a identificar sinais de TEA precocemente. Gente, o governo federal, ele disponibiliza em postos de saúde, em UPAs, algumas cartilhas, algumas cadernetas, desculpa. Nessas cadernetas, elas também falam um pouquinho sobre o TEA, e tem alguns pontos que você consegue preencher em casa e consegue ter pelo menos um parâmetro ali, se você precisa buscar ajuda, se você não precisa. 5, o diagnóstico feito até os 4 anos de idade aumenta as chances de estimular o desenvolvimento. É o que eu falei lá no ponto 2. Esse diagnóstico, ele sendo fechado rápido e de maneira efetiva, digamos assim, né? A gente consegue ter melhores resultados, porque a equipe multidisciplinar vai entrar, vai ajudar essa família, vai buscar formas através das terapias, né, para estar ajudando essa criança, ajudando essa família. Autismo. Você conhece os sintomas? Vamos lá, alguns desses sintomas que merecem um pouco dessa nossa atenção, certo? A criança, ela demora a começar a falar, e é o que a gente entende por atraso na fala. Algumas crianças autistas, elas vão sim conseguir se comunicar, vão sim conseguir ser crianças verbais, que vão estar falando o que querem, o que não querem, o que gostam, o que não gostam. E algumas outras crianças, elas são autistas não verbais, elas não conseguem comunicar falando. Então, a família, ali junto aos terapeutas, encontram outras formas para que essa comunicação aconteça, seja através de PECs, seja através de alguns tablets, onde tem alguns aplicativos que a criança consegue se comunicar, dizendo o que quer, dizendo o que sabe, enfim. Mas o atraso na fala é sim um alerta para essa família já ficar de olho. Evitar olhar nos olhos, como eu falei lá desde o início, ainda bebê, a criança autista, ela já demonstra essa dificuldade de ter resposta visual, do que nós chamamos de resposta visual. Ela olha pouco nos olhos, quando você se dirige para falar o nome dela, por exemplo, olha, um exemplo, olha, João, vem ver esse brinquedo. João está olhando para outra direção, então ele tem pouca resposta visual, não atende ao comando do nome, não aponta para o que quer, para o que não quer. Ela, embora, por exemplo, ela queira água, se ela não for estimulada, se alguém não ensinar, muitas vezes ela não vai conseguir comunicar, apontar para dizer o que é que quer, entende? Não brincar com crianças da mesma idade, não brincar de faz de conta, não entender a linguagem figurada. Tá aqui, professores da escola dominical, a linguagem figurada, né? Você trabalhar com essa criança com concreto, você ter algo em mãos que mostre para essa criança o concreto. Por exemplo, vai falar sobre a história de Jesus, não usem só os áudios visuais que a gente tem no departamento, que a gente ganha, né? Use outras estratégias. Vai falar sobre o nascimento de Jesus? Pega um bebezinho, pega o berço,
junta ali a manjedoura, coloca os animais, cria formas de trazer isso para o concreto. Essa criança autista, ela precisa disso. Você falar em linguagem figurada, para ela, é tudo muito distante. Por exemplo, não, vamos formar a fila. Se você não mostrar para essa criança na prática o que é essa fila, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, você quer que essa criança compreenda melhor o que você está dizendo, no seu planejamento da aula ali da escola dominical, já comece a pensar em como trazer essa lição, como ensinar essa lição para essa criança, para que realmente a mensagem chegue, para que realmente ela aprenda. Brincar com brinquedos de forma incomum. Exemplos, ficar girando a roda de um carrinho. Esse ficar girando a roda de um carrinho é um dos mais comuns, né, que a gente consegue ver a criança com TEA fazer. Normalmente ela tem essas crianças gostam de ver as rodinhas do carro girando, né? É um comportamento bem repetitivo por parte de algumas crianças autistas. E aí o adulto dessa relação pode calmamente, tranquilamente, sem muita afobação, mostrar para essa criança, dar sentido para essas rodinhas. Não, Lorena, mas eu já faço. E logo, pouco tempo depois, ela volta a brincar novamente. Ok, tranquilamente, mostra o caminho, faz o barulhinho que o carro faz. E aí você vai dando sentido para essa criança, para esse brincar dessa criança, para que ela realmente venha brincar funcional, né? Que ela venha dar função a essa brincadeira, digamos assim. Demonstrar maior interesse por objeto do que por pessoas, realizar movimentos repetitivos, que é o que nós chamamos de estereotipias. Normalmente, as crianças com TEA, para tentar se organizar, elas fazem alguns flaps com as mãos, que é esse movimento de balançar as mãozinhas. Tudo isso faz parte de uma forma que a criança encontra de se organizar. E aí nós, adultos, por não entendermos, a gente fica muito preocupado. Não, pare, menino, com isso e tudo. É lógico que a criança está repetidas vezes fazendo esse movimento, o adulto dessa relação deve, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer um desenho, por exemplo. Vamos fazer um desenho. Olha, vem ver aqui essa história, dá sentido, vamos lá, traz essa criança para perto, tira o foco do que ela está fazendo ali, entendeu? E não fala a palavra não. Ei, menino, pare com isso, não pode fazer isso não, porque acaba que você, sem perceber, você está apenas reforçando esse comportamento. Então, viu a criança com esses flaps, viu a criança com esses movimentos repetitivos que podem ser também esboçando algum barulho com a boca, fazendo algum barulho repetitivo com a boca, enfim, outros movimentos repetitivos que chamem um pouquinho a atenção, a gente precisa chamar essa criança, mudar um pouquinho o foco dela para que ela realmente venha participar do que a gente está propondo e participar de maneira significativa. Choros inapropriados, esses choros acontecem muitas vezes quando a gente fala de inapropriado, muitas vezes são em momentos que a gente não está esperando, mas a gente volta lá para o iníciozinho do vídeo, onde a gente falou que esse choro muitas vezes pode ser a união de várias coisas acontecendo. É um barulho alto, por exemplo, no vídeo mostra moedas caindo no chão, pessoas gritando, tudo isso vai unindo uma coisa se unindo a outra que pode se desencadear esse choro. E muitas vezes, quando a criança ela entra nesse momento, né, de choro, enfim, a gente precisa acolher, a gente precisa entender essas demandas, a gente precisa abraçar essa criança e apoiá-la, né, para que ela se acalme, para que aos pouquinhos ela vá se tranquilizando. Sensibilidade à luz e sons e não gostar de sons. Gente, Lorena, mas isso é uma regra? Toda criança autista não gosta de som? Toda criança autista tem dificuldade com a luz? Gente, nem todas, mas a grande maioria tem sim essa dificuldade com som alto, com luz muito forte. E aí, como eu falei, cabe à equipe multidisciplinar, à família, o tempo inteiro estar buscando formas para que a gente possa estar trazendo essa criança para perto. Mas, Lorena, na igreja, por exemplo, é um lugar que normalmente tem muito barulho. É interessante que essa criança, ela tenha, assim como na escola, ela tenha o direcionamento
de alguém que possa estar ali perto, alguém da confiança dela. Lorena, mas tem que ser alguém da família? Não, essa confiança, ela vai ser algo que vai ser construída com o tempo. Assim como na igreja, que essa criança, assim como na escola, que essa criança tem um auxiliar ali nas diversas demandas da escola, e essa confiança foi sendo adquirida com o tempo, assim também vai ser na escola, na igreja. Aos pouquinhos, esse profissional, essa pessoa da igreja que vai ser direcionada, seja um professor da escola dominical, seja um auxiliar da escola dominical, aos pouquinhos vai criando esse vínculo com essa criança e vai dando essa previsibilidade. Olha, a gente vai agora lá para o culto e vai ter só um pouquinho de barulho. Daqui a pouco vai parar, a gente vai ter um outro momento. Se você se sentir desconfortável, a gente pode sair um pouquinho, ficar um pouquinho aqui fora. Então, a gente vai conversando com essa criança, a gente vai entendendo essa criança, para que ela realmente possa ter em nós essa referência, que eu consigo ter esse apoio, eu consigo ter essa ajuda, certo? O que devo fazer quando desconfio que o meu filho tem autismo? A primeira coisa a ser realizada é definir um plano de tratamento personalizado, de acordo com as necessidades do seu filho. O tratamento envolve diversos profissionais, como psicólogo, enfermeiro, educador físico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista. A conduta depende da intensidade do distúrbio e da idade do paciente, devendo ser decidido junto aos pais. Gente, é como eu falei lá no início, é todo um acompanhamento multidisciplinar, é uma equipe junta. O professor sozinho, ele não consegue bons resultados, por melhor que ele seja, ele precisa que ao lado dele a família esteja caminhando junto, ao lado dele o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo. Algumas crianças iniciam com muitas terapias, só que ao passar do tempo, ela começa a ter tão bons resultados que algumas terapias vão dando alta. Por exemplo, hoje eu tenho muitos alunos que não precisam mais da psicóloga, eu tenho muitos alunos que não precisam mais, por exemplo, da terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo. Então, são profissionais que dão esse suporte e a partir do momento que a criança ela consegue adquirir aquilo que foi previsto nos objetivos desde o início, aos pouquinhos a gente vai desmamando essa criança, dando alta para desses atendimentos, para que ela realmente consiga ir avançando. E isso é um bom sinal, é um sinal que as terapias juntas se uniram e deu muito certo, entendeu? Assim como outras crianças precisam passar por um outro bom tempo ali com esses acompanhamentos. Então, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu tempo, embora os estímulos sejam os mesmos, as respostas são diferentes, um responde de uma forma, outro responde de outra forma, e isso se dá muito pelo aquilo que a gente conversou no início, o grau, né, de cada autismo, de cada autista. Existe o grau leve, o grau moderado e o grau avançado, né, o nível 1, nível 2, nível 3. Cada um diz muito sobre o nível de ajuda. Normalmente no grau 1, a criança, ela precisa de pouco suporte, ela precisa de um suporte, mas um pouco suporte. No grau 2, a criança já precisa de um suporte maior, e no 3, ela precisa de fato que alguém esteja ali auxiliando, ela precisa de alguém ali dando esse suporte nas diversas demandas. Então, a gente intensifica esse grau muito por essa questão da forma como a criança vai precisar de ajuda, digamos assim. E aí, 7 dicas para trabalhar com os alunos com autismo em sala de aula. E aqui, professor da escola dominical, eu quero falar com você, eu quero falar com você que tem uma criança autista em sala de aula e muitas vezes tem buscado formas de como ajudar, de como auxiliar essa criança. E aí eu vou falar um pouquinho dessas 7 dicas. Sempre busque identificar qual a forma preferida do aluno para perceber informações, fluxogramas, mapas conceituais, utilização de imagens. Gente, aqui é muito importante que você, enquanto professor, entre em contato com a família, seja no início da aula, no final, para poder entender o que é que essa criança gosta. Ah, o meu filho gosta muito de música, o meu filho gosta muito de ler, por exemplo. Ah, não, o meu filho ele gosta muito de
de carros, um exemplo. Você vai tentar encontrar caminhos para ajudar essa criança. Por exemplo, se você sabe que o filho essa criança gosta muito de música, você vai tentar trazer para sua aula muita música, para envolver essa criança o tempo todo. Se você sabe que essa criança gosta de carrinhos, por exemplo, você vai poder planejar sua aula e ver que pode levar um carrinho para fazer uma troca com ela. Olha, Joãozinho, a gente vai prestar atenção agora na aula e depois a gente pode combinar você brincar um pouquinho com o carrinho. Então, você vai trazendo a atenção dessa criança para você, gerando essa relação de confiança, né, de troca de fato. No lugar de palavras conotativas, é importante utilizar os termos em sentido literal. A criança autista, ela precisa muito do concreto, ela precisa que você realmente mostre para ela, seja através de imagens, seja através de objetos, seja mostrando como fazer. Por exemplo, vamos fazer uma fila. Que tal você mostrar a imagem de uma fila, até você ver a fila pronta, até ver aquela resistência da criança sem querer chegar ali na fila, você mostra uma imagem de uma fila. Então, você, mais uma vez, você prevê para a criança. Ó, vamos fazer a fila um atrás do outro, um exemplo. Então, assim, vai falar vai trazer uma história, tenta trazer o máximo de informações concretas possível dessa história, entendeu? Para que essa criança ela possa estar ali realmente envolvida nisso. Porque se você fala, por exemplo, gente, vamos ler agora a Bíblia, e você não mostra a Bíblia para essa criança, você não traz essa Bíblia ali para ela pegar, para ela tocar. Olha, aqui na Bíblia tem as histórias, aqui, todas as histórias que a gente estuda aqui na escola dominical são tiradas aqui da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é através dela que Deus fala com a gente. Então, é aos pouquinhos, você vai trazendo o concreto para essa criança. Porque se, por exemplo, eu fico, não, agora a gente vai estudar a Bíblia. Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, muitas vezes, talvez possa não saber o que é. Por quê? Porque não tem um estímulo. Você não mostrou para ela o que é. Então, você está falando que vai ler a Bíblia? Um exemplo, tá, gente? Traz no concreto, traz de forma que essa criança ela possa perceber ali no concreto o que é essa Bíblia que você fala, um exemplo. O que é essa fila que você está pedindo para ela fazer, certo? Faça muito uso de imagens para explicar o conteúdo, que é o que eu acabei de falar. Tente falar mais pausadamente. Procure saber se a criança, adolescente, entendeu o que foi mostrado. Gente, vai falar com a sua turminha, tenta direcionar para essa criança de maneira mais pausadamente, falando tranquilo, falando de forma que ela venha conseguir compreender. Pede a ajuda da sua auxiliar, que vai estar lhe ajudando nesse momento, para que ela possa reforçar com essa criança o que é que está sendo visto naquele dia, reforçar com essa criança quais são os combinados. Então, é de fato uma parceria, certo? Para que realmente você consiga auxiliar essa criança de forma que ela realmente entenda o porquê de cada coisa, o porquê que ela está ali na escola dominical, o porquê que ela está ali nos cultos, assistindo esses cultos. E aí, aos pouquinhos, ela vai encontrando prazer, ela vai encontrando satisfação em tudo isso. Por quê? Porque ela entendeu essa rotina. Se a gente tenta num dia, não deu certo, a gente desiste, a gente não vai ter nunca bons resultados. Porque para todo bom resultado, nós precisamos de constância. E assim para essa criança autista. Você precisa dessa constância todos os dias, um exemplo, todos os domingos, todas as segundas-feiras, repetir as mesmas coisas até que ela tenha uma rotina estabelecida e até que ela tenha esses vínculos firmados. Promova dinâmicas, brincadeiras que visem aumentar a socialização em sala. Então, no seu planejamento de aula, tenta colocar brincadeiras que essa criança possa estar interagindo com os pares, tenta colocar brincadeiras para que essa criança ela consiga estar participando com o grupo. Se possível, pede a ajuda de alguma dessas crianças. Olha, vamos chamar tal coleguinha para brincar, chama aquele colega para participar de tal dinâmica, para que essa criança se sinta de fato acolhida nesse grupo. Mostra ao aluno com autismo que ele é indispensável para a realização das tarefas, e sim, ele é indispensável.
Cada criança é única, cada criança traz consigo características únicas que tornam elas especiais, né? Cada uma com seu jeitinho, cada uma com suas características. E assim é a criança com autismo. Ela precisa ser vista, ela precisa ser acolhida, assim como todas as outras. Ela precisa que a gente a ame, respeite suas demandas, suas especificidades e encontre formas para que a gente possa ajudá-la de maneira prazerosa, para que ela se sinta cada vez mais acolhida em nosso meio. Estabeleça uma metodologia que seja suficiente para ensinar, além de sanar dúvidas. Gente, aqui, professor, é importante que você encontre formas de, mais uma vez, né, ajudar essa criança de maneira significativa, de maneira que ela entenda cada processo. Cada aula é única. E aí você precisa, de fato, buscar formas de, na sua metodologia de aula, ali na sua didática, né, ao ensinar, você trazer... buscar maneiras de ajudar essa criança, para que ela realmente se desenvolva, para que ela realmente venha crescer na graça, venha crescer na sabedoria, venha aprender todos os dias sobre o amor de Deus para com ela. E aí, gente, é um trabalho realmente que precisa de toda uma equipe junta, sabe? Viu, professor, que seu aluno está precisando de uma ajuda, busque você ajuda, busque você formas, entra no YouTube, vai ver vídeos, vai encontrar possibilidades, fale com irmãos da sua congregação que entendem um pouco sobre o assunto. Olha, irmão, eu estou com um aluno assim, queria muito ajudá-lo, como é que eu posso fazer? Eu digo muito que quando a gente tem o sentimento de empatia, muita coisa muda, muita coisa muda. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar dessa criança, a gente se coloca no lugar dessa família, e a gente sim fica o tempo inteiro nessa busca para tentar trazer algo diferente, para tentar trazer algo que seja bom para o desenvolvimento dessa criança. E é isso, eu agradeço muito o convite, agradeço por essa oportunidade, que eu possa vir realmente ter ajudado um pouco, ter tirado possíveis dúvidas de vocês, realmente todos os dias a gente está nesse processo de busca, para que a gente venha estar aprendendo mais um pouquinho e mais um pouquinho. E é isso. Muito obrigada pelas trocas, pela partilha. Me coloco à disposição se você quiser conversar um pouco, se você quiser uma dica, uma ajuda, pode contar comigo, que no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá certo? E que você, nas suas aulas, você venha sempre despertar o melhor das pessoas, que você, nas suas aulas, venha olhar para dentro e dizer assim, hoje eu vou dar a melhor aula do ano nessa escola dominical. Hoje eu vou buscar a melhor forma de ajudar os meus alunos. E busque essas formas, busque as maneiras, e com certeza os céus está reconhecendo cada um dos seus trabalhos aqui na Terra. Viu? Um abraço bem gigante no coração de vocês e Deus os abençoe.